Iniciando as nossas atividades de estudo na tarde de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco no Spirit Book, aqui no nosso chat. Também todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no live stream. É sempre um grande prazer receber a todos. Meu amigo Sérgio, Suzana, minha amiga Ilma, todos vocês que estão aqui conosco. É sempre muito bom ter essa oportunidade de estarmos interagindo e estarmos aprendendo sempre. Eu só gostaria de lembrar a aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal no live stream, que entraram pelo Facebook ou pelo Twitter, as suas mensagens não aparecerão aqui, pois nós estamos no chat do Spirit Book. Então, mais tarde, como sempre, nós estaremos vendo e respondendo a todos também. Boa tarde, Sérgio. Sejam muito bem-vindos sempre. Essa semana, alguém me perguntou o que eu achava com relação qual a minha opinião com relação aos jovens de países do Ocidente que se sentem atraídos, que se engajam nas fileiras do terrorismo. A minha resposta, eu creio que ela condiz com uma realidade que nós devemos buscar compreender. Primeiro, eu não acredito que nenhum jovem, seja de país ocidental ou oriental, seja de onde for, ele queira se engajar em linhas de terrorismo. Eu acredito que o que os atrai é um conceito doutrinário, um conceito doutrinário religioso. É uma base que para eles responde e oferece a eles tudo aquilo que eles precisam com relação à perspectiva espiritual. Não importa os conceitos, é necessário que nós compreendamos e entendamos que cada um se adequa conforme o seu entendimento. Então, as pessoas, elas se sentem atraídas pelas religiões A ou B ou C, principalmente pelo seu aspecto doutrinário. Então, afirmarmos que jovens se engajam em frentes terroristas, nós estaríamos distorcendo uma realidade que eles mesmos acreditam. Então, não importa se a forma que colocam, aí é outro aspecto, que passam suas ideias de uma forma fundamentalista, de uma forma radical, de impor aquilo que pensam, seja pela força, causando aí sim o terror. É isso que realmente não é correto, mas o que os atrai, assim como o que nos atrai a determinado conceito, determinado grupo, são as ideias relacionadas com o aspecto, o caráter religioso. Para eles, nós somos os errados. Assim como no nosso conceito, na nossa realidade, no nosso mundo ocidental, nas nossas religiões que nos cercam, uns discordam dos outros e cada um possui a sua realidade, a sua pequena verdade, e não uma verdade mais ampla como deveria ser. Então, por isso esses choques de visões, de conceitos. É importante, meus amigos, no momento em que todos nós, claro, nos sentimos chocados com os fatos que têm acontecido e com os fatos que estão se projetando para acontecer, infelizmente, em nome de conceitos religiosos, é importante compreendermos que esse terrorismo, para que ele aconteça, não é apenas o pegar em armas, jogar em bombas ou se explodirem, mas existe o terrorismo que é muito mais atuante, e por ser mais atuante ele é muito mais felino, ele causa muito mais danos, que é através da palavra, através do que muitas pessoas fazem, usando as redes sociais, que deveriam servir sim para socialização, um intercâmbio, uma interação, tornar as pessoas mais próximas, apesar das distâncias, acaba sendo plantado
um verdadeiro terrorismo. Ou seja, tantos absurdos são colocados que geram preconceitos, discriminação. Isso é causar terror também. Então, quando nós trazemos para a nossa realidade, nós compreendemos que o aspecto terrorista, o aspecto visionário, ele é muito mais amplo do que apenas taxarmos aquelas pessoas de serem do mal. Ninguém é do mal. Esse mal que existe dentro de cada um de nós, ele também é contrabalanceado pelo bem, que cada um de nós já sabe que existe. Uns conseguem supri-lo, outros não. Mas a forma que se divulga fica parecendo que todas as pessoas estão sendo atraídas apenas por esse mal. Mas esse mal tem por trás um fundamento que diz que tem que ser, que deve ser imposto, feito dessa forma, porque eles se sentem coagidos, eles se sentem desrespeitados em seus conceitos. E muitos de nós que estamos aqui, vivendo no mundo, no lado ocidental do mundo, causamos sim, pela essa falta de respeito, por essa falta de compreensão de valores do outro, trazendo para a nossa realidade as ideias que nós gostaríamos também que todos tivessem. Então, é uma sensação de desequilíbrio. Desequilíbrio, por quê? Porque cada um, tanto eles que estão no lado oriental do mundo, quanto nós, que estamos vivendo uma outra realidade social, uma realidade econômica, uma realidade religiosa, temos essa coisa ainda de desequilíbrio em impor aquilo que nós pensamos como sendo a verdade absoluta e querendo que todas as pessoas pensem e tenham a mesma visão que nós. O Sérgio coloca que a revolta com o sistema econômico, social, político, filosófico que os faz se sentir oprimido, além do aspecto religioso. No fundo, eles querem se sentir aceitos e pertencentes a algum propósito, mesmo que absurdo. São fervorosos ao extremo e amplamente envolvidos na sua missão. Suzana complementa. Isso, Sérgio, isso, Suzana. Por trás disso, existe algo que os move. O que nos move? O que te move, Sérgio? Ilma, Suzana, todos que aqui estão conosco, todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal, no live stream, o que nos move a defender os nossos ideais? O crer, o acreditar, a nossa crença nesses ideais faz com que nós os defendamos. Nós já temos condições de defender, Suzana coloca a nossa fé, né? Sérgio complementa as respostas, sim. Então, nós temos a fé que é desenvolvida através desses ideais que nós já temos em nós. São respostas que nós já conseguimos. Faz com que nós defendamos esses ideais. Mas nós precisamos pegar em armas para defender. Nós precisamos causar esse terror contra aqueles que não pensam iguais a nós? Não. Não precisamos. Mas quantas vezes muitos de nós agem discriminando outros que pertencem a determinados grupos religiosos, dizendo que eles não têm condições culturais, sociais, filosóficos, quaisquer que sejam, para nos compreender ou compreender esses ideais que nós defendemos, compreender a nossa doutrina. A partir do momento que nós discriminamos, nós também sofremos quando alguém vai contra aquilo que acreditamos. Podemos ignorar, sim, podemos deixar para lá, mas não nos faz bem. Não nos sentimos bem. Então existe uma diferença muito grande entre algo que te magoa, que não te faz bem, e você querer ao extremo, como o Sérgio colocou, ir ao extremo, ser extremista para defender os seus ideais, ou você simplesmente acreditar, como nós acreditamos, que todo mundo tem
o seu momento certo, a sua visão de tudo que irá acontecer. A evolução acontecerá para cada um segundo o seu momento, o momento que ele estiver preparado. Então, é preciso aprendermos a lidar com essas diferenças. Por quê? O outro não está preparado para lidar com elas. O indivíduo que pega uma arma e atira a esmo, atira em vão em um grupo de pessoas que estão sentadas em um restaurante. O indivíduo que entra em um show e atira para todos os lados, não importa quem seja, essas pessoas, elas não estão aptas a estar aqui nesse convívio. Agora, o que elas vão receber será uma explicação. A visão delas se ampliará e elas entenderão, sim, lá à frente, que para defender seus ideais não é necessário que se haja desse jeito. Que é só compreender que tudo aquilo que é verídico, tudo aquilo que é real, tudo aquilo que é sublime, permanecerá ao longo do tempo. Subsistirá, existirá além daquele tempo, daquele momento em que está acontecendo. Sobreviverá. Não é necessário, mas nós sabemos o quanto nós estamos cercados de terroristas. Terroristas da palavra, terroristas de pensamento, terroristas de ações. E esse terror, ele é vivenciado, praticado no nosso dia a dia. Não é só, meus amigos, a questão do agredir fisicamente, do exterminar através das armas, não. É muito mais do que isso. É uma questão de convivência. É uma questão de relacionamento. É além do normal, do cotidiano. Porque é tão ruim quando nós pedimos o auxílio de alguém e nós não recebemos. E tantos estão por aí nesse momento pedindo o auxílio, tanto material quanto espiritual, e não recebem. São ignorados por nós e por tantos outros. E eles se sentem aterrorizados, decepcionados. Eles se sentem abandonados. Então, falar em situações que geram o desequilíbrio, é necessário que falemos em momentos, em situações que vão gerar justamente o contrário. O equilíbrio, a harmonia, para que possamos, nessa balança que é ainda o nosso mundo, o mundo que vivemos, pelas situações que nós somos, variando entre o bem e o mal, o certo e o errado, e o mundo é reflexo do que nós somos interiormente, então nós precisamos buscar fatos e fatores para contribuírem, para desenvolverem, disseminarem, propagar a harmonia, porque com ela virá o equilíbrio, com o equilíbrio chegará a paz. O Sérgio coloca, não, aí é que está. Esses jovens, em geral, pertencem a países fortemente militarizados, com convívio banal com armas de fogo. E assim como vemos em nossas comunidades, a arma dá poder à valentia. Sem dúvida. Existe um passado. O Sérgio coloca algo muito interessante. Nós temos que lembrar que nós somos resultado do que fizemos conosco no passado. No nosso meio, meus amigos, quantas pessoas estão nas redes sociais defendendo o uso de armas? Quantas pessoas estão nas redes sociais defendendo intervenção de forças que nós sabemos que só existem para oprimir e não para resguardar, para proteger como nós gostaríamos? E nós já saímos e passamos por uma situação dessa. Então essas pessoas, elas trazem esse resquício do passado. É necessário que compreendamos isso. O Sérgio coloca que são
jovens que vivem em países, mas nós devemos lembrar que muitos também saem de países como o próprio Brasil. Alguns da Argentina foram encontrados. Então, é a situação mesmo, o conceito que atrai. Voltando a dizer, o conceito filosófico, doutrinário, religioso é que os atrai. A consequência de como vão exteriorizar esses conceitos, como vão propagar e defendê-los, aí é que é o problema. É aí que mora o grande problema que está causando essa dor de cabeça ao mundo. Porque uma coisa são eles acreditarem, somos nós acreditarmos em algo. Agora, como nós vamos propagar isso, é que é o problema. E nós vemos, meus amigos, aqui, nós encontramos aqui tantas pessoas disseminando ódio por causa da religião, colocando a sua religião acima de tudo e preparando jovens, preparando pessoas para o combate, quando na verdade deveríamos estar preparando para o bom combate, o combate de vencer as suas más tendências, o combate justamente de vencer aquilo que de mal ainda existe nelas. Mas não, muitos que têm milhões de seguidores nas redes sociais estão por aí nesse momento disseminando esse ódio, seja falando mal, criticando, pedindo a cabeça de outros líderes religiosos, quanto líderes da nação, indo contra aqueles que estão no atual governo, mas não de uma forma de uma crítica construtiva, de um debate racional, de um debate inteligente, maduro, não. Com palavras mesquinhas, pregando apenas o ódio. E que religião é essa? Se o papel da religião é justamente nos religar a Deus, nos fazer encontrar o caminho que nos ligue ao plano sublime, ao plano espiritual, planos mais elevados. Como posso me conceituar como um religioso, como um líder religioso, se eu estou por aí pregando ódio ao meu próximo? Ou o meu próximo é apenas quem pensa igual a mim? O próximo é apenas quem pensa igual a mim? Então, para essas pessoas, eles são apenas eles, uma família. E o resto da sociedade, que é diferente, que não tem religião, ou que professa outra religião, que está por aí fazendo isso ou fazendo aquilo, prática que eles não comungam, que eles não aceitam, pronto. Esses têm que ser combatidos de uma forma contundente para magoá-los, para pisá-los. Não é por aí. E podemos, que direito temos nós em falar em terrorismo? Tomá-los como exemplo, aqueles indivíduos lá tão distantes de nós, vivendo outra realidade. Se a maioria de nós nem sequer os compreende, ou compreende os seus conceitos religiosos. Terroristas são esses que estão aqui conosco, que dizem, que acreditam, que vivem num país que tem a liberdade de falar, de se expressar, e por isso usam mal essa liberdade, que vivem numa democracia e fazem e querem que exista uma verdadeira ditadura, ou o retorno desta. E a religião existe para quê? Para ajudar o homem a ser mais fraterno. Falar no Cristo? O Cristo pregou amor ao outro, pregou o amor fraternal. Como dizer que eu sou cristão, que eu sou seguidor de Jesus, disseminando ódio, disseminando terror também? Maomé pregou o amor, o entendimento, a compreensão. Falhou em alguns pontos, sim, porque não era um espírito perfeito como Jesus. Mas a maioria foi mal interpretada, assim como Jesus também foi e está sendo até hoje. Tudo gira em torno do conceito que eu, que você, que nós conseguimos tirar do que nos cerca. E são esses conceitos que fazem, que nos movem, que moldam a nossa vida, o nosso caminhar, as nossas ações, as nossas práticas no nosso dia a dia. Sérgio coloca que esses jovens são estimulados a serem competitivos em grau máximo, desde na mais tenra idade. Se não vencerem, se julgam perdedores e subjugados. Não praticam tolerância e respeito ao próximo.
mas desejam estar sempre certos. Temos que vencer nós mesmos, nossos medos, angústias, etc. E não canalizar isso contra os outros, os diferentes. Temos que fazer uma meia-culpa. Os conceitos religiosos de quase toda parte do mundo estão defasados, presos no passado, conceitos antiquados. Está correto. Você está correto nas suas colocações. Nós somos evolucionistas. Nós acreditamos que o mundo está em renovação constante e com eles os seus conceitos. Jesus Cristo pregou algo há 2000 anos que continua vivo conosco e irá continuar conosco até essa mudança de mundo de prosperações para um mundo de regeneração. Assim ele o disse. Mas nós já conseguimos compreender Jesus de uma forma diferente do que outros entendem. Nós somos os mesmos cristãos dos outros. A diferença é que nós enxergamos o Cristo de uma forma diferente. É isso que acontece na religião islâmica. Isso acontece no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, no meio protestante, no meio evangélico. Existem a possibilidade das interpretações. Então nós não podemos julgar todo um grupo por apenas um. Nós não podemos julgar toda uma sociedade pelo erro que alguns cometem. A maioria esmagadora do mundo muçulmano está assustado, decepcionado, triste com esses fatos que estão acontecendo, causados por uma minoria radical, que não conseguiu entender a ideia do islamismo e está divulgando, propagando de uma forma errada. Que estão mais preocupados em adquirir poder, como o Sérgio colocou, se sentirem fortes através da força imposta, através do fraco subjugado, através da morte, através do terror, se sentem fortes em causar o medo, do que serem fortes divulgando o amor, sendo fraternos e causar o bem, que é muito mais difícil. É muito mais difícil ser bom do que ruim. É um ato de coragem extrema hoje você chegar e abraçar as pessoas que estão por aí. É mais fácil ignorá-las. É mais fácil ser covarde ignorando-as, destratando-as. Porque o amor, da forma que nós devemos colocar, em sua maioria ainda não é compreendido. Então, precisamos compreender a situação de todos que nos cercam. Compreender isso que o Sérgio colocou a respeito, sim, de pessoas que já têm uma influência e se sentem atraídos. É claro. É claro. Devemos compreender que muitos que tornam-se muçulmanos, que se adequam a essas religiões, não estão por aí causando e fazendo isso. De forma nenhuma. Eu tenho muitos e muitos conhecidos que professam a religião muçulmana e não são assim. Pelo contrário, estão super tristes, magoados e preocupados. Não é a religião, são os membros que a compõem. Não é a religião no todo. São grupos que se encontram, que são afins, que resolvem, através dessa afinidade, infelizmente voltada ao mal, de se unirem e causarem esse terror dessa forma extrema. São extremistas? Sim. Mas nós temos extremistas de todos os tipos, tanto nas ações quanto nas palavras. A proposta, meus amigos, quando nós resolvemos falar a respeito de louvar o equilíbrio, que é uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, é justamente trazer, não só para cá, mas que todas as pessoas busquem trabalhar isso, compreender os porquês, as situações, as respostas, as explicações do que acontece. Entender que muitas pessoas se sentem ofendidas e têm as reações por ter sido ofendida. E que é necessário que, se nós queremos respeito, é necessário que nós respeitemos. Então isso não é de agora. Isso vai, infelizmente, é do mundo ocidental não respeitar os conceitos do mundo oriental e vice-versa. Muitos daqui não respeitam o que eles trazem,
que está lá, enraizados, que está há milênios, e muitos de lá não aceitam o que acontece aqui. Esse modernismo, essa transformação, essas diferenças sociais, culturais, religiosas. E há esse conflito, há esse choque. E com isso somado, nós vamos colocar os problemas políticos que nós sabemos, os problemas econômicos que nós sabemos, o desejo do poder, da posse, do possuir o território do outro, do explorar o outro na riqueza que ele possui. E nós sabemos disso. Então existe uma série de fatores por trás disso. Não é apenas taxar aquele que praticou um ato, que é um ato errado, repulsivo, que deve ser combatido, mas compreender o ideal, o porquê que ele chegou a realizar aquele ato, a cometer aquela atrocidade daquela forma. O que o levou para isso? Porque nós precisamos entender que aquele indivíduo, naquele momento, ele acredita que está fazendo o que é correto. Segundo os seus conceitos, segundo no que ele é doutrinado, ele acredita que ele está correto. E que ele receberá recompensa por isso. Que ele será feliz. É muito mais do que o que eu ou o que você, o que nós pensamos. Precisamos ter uma reflexão mais ampla. E aí, nós escutamos algumas pessoas colocarem assim: com terrorista não há diálogo. Concordamos no momento atual, mas será que não devia ter sido feito lá atrás, no momento inicial? Será que ele não tinha que ser respeitado mais a cultura de povos que estão ao nosso redor em todas as partes do mundo, cada um com sua realidade, com sua cultura, com seu momento próprio, único? Eu creio que temos que analisar muito mais coisas do que apenas o aspecto, o ato em si, da forma que foi colocado. A semente eterna, a mensagem fica, as palavras já precisam ser readequadas ao tempo presente. Se Kardec codificasse a doutrina espírita hoje, o livro dos espíritos teria umas 10 mil perguntas. Concordo, Sérgio? Cada vez mais esmiuçando, esse é o objetivo. Ainda humanizamos muito a divindade suprema, trazendo para o nosso capricho e conveniência. Ainda hoje o cristianismo ocidental, tanto protestante quanto católico, cultiva o Deus de Israel. Deus não pode ter nacionalidade ou preferência, na minha humilde opinião. O Criador criou tudo, sem distinção, sem preferência. E você está coerente nas suas colocações. Deus é amplo, Deus é tudo, Deus é tudo. Essa humanização de Deus é que causa tantos transtornos. Não é, meu amigo? Somos povos países diferentes, vivendo em um mesmo ambiente. Somos povos diferentes, espíritos diferentes. 4 bilhões de seres diferentes. É lógico, é óbvio que com essa diferença toda tem que se haver um conflito. Tem que se haver um combate. Agora é o mau combate. É um tempo de mudança. E com essa mudança, todas essas situações ruins, é o ranger de dentes, o tempo das guerras, da fome, dos conflitos. É um tempo de transformação, porque são tempos de mudanças. E as mudanças causam isso nos homens. As mudanças causam isso em nós. Um sofrimento, porque nós ainda somos muito apegados aos nossos conceitos. Quando nós temos que abandoná-los, nós sofremos ainda. Agora, o principal que você colocou realmente, é necessário que, a partir do momento que a visão se amplie, e a visão, ela se ampliará, o conceito de Deus, o conceito do sagrado também irá se ampliar. E nós deixaremos de ver um Deus de um determinado povo, um Deus que só atua para determinado povo. Nós fazemos parte de um universo que é infinito. E Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Deus é muito mais do que nós podemos conceituar, definir, imaginar. Deus é um ser inimaginável. E é por isso que os Espíritos, em sua codificação, nos disse
Para alguns pode ser pouco, mas para nós significa tudo o que nós temos a capacidade atual de definir, de compreender Deus. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós somos esses seres inteligentes criados por Ele. Ele é a causa primária de tudo. Tudo existe porque Ele assim o quis. Então vamos deixando o tempo passar. Mas é importante que à medida que o tempo passe, também nós possamos contribuir com esse tempo. Contribuir com o que ele vai causando nas pessoas. E principalmente a contribuição virá a partir do momento que nós conseguimos mudar o nosso comportamento. Conseguimos ser mais pacientes. Porque essa paciência gerará essa harmonia que gerará esse equilíbrio. E aí podemos louvar um equilíbrio porque nós já o conquistamos e nós já o entendemos. E a partir do momento que nós o vivenciamos, nós influenciamos quem está ao nosso lado. Precisamos lembrar sempre que somos espelhos. Todos nós somos espelhos. Estamos por aí refletindo aquilo que nós somos. Estamos por aí refletindo aquilo que nós pensamos. Não dá para nos escondermos. Temos que nos expor. Mas se é para nos expor, que nós possamos nos expor de uma forma mais bonita, de uma forma mais coerente, mais saudável, mais equilibrada, mais harmoniosa, mais fraterna, mais caridosa. Ser mais luz, ser mais amor. Sérgio coloca que temos os nativos da Terra, além dos exilados de planetas que progrediram, mas o espírito não acompanhou essa evolução planetária. É uma troca, o Sérgio está colocando a respeito dessa transição constante que existe entre mundos. Mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos. O habitat do nosso planeta é formado por todos os tipos de espíritos. Assim como nós estamos passando por essa regeneração, como ele coloca, que muitos não estarão aqui em um próximo momento, uma próxima fase de existência da nossa vida terrena. Estarão em planetas que condizem com a sua capacidade moral, com a sua elevação moral. Por isso, o grande receio de elevação à Terra, transitando para mundos de regeneração. Será que estamos aptos a prosseguir reencarnando aqui? Esses espíritos terroristas, extremistas, suicidas, criminosos, em vários matizes, infelizmente, estão perdendo sua última oportunidade. Concordo, Sérgio. Agora, é importante ressaltar isso que você colocou. Eles estão perdendo, sim, provavelmente, sua última oportunidade. Mas também aqueles que estão por trás, que os estão manipulando. Esses, Sérgio, estes meus amigos, são o X do problema. Esses são os maiores culpados. Porque eles podiam passar uma ideia diferente, mas estão doutrinando esses indivíduos, esses seres de uma forma errada. Então, existe uma culpa maior por trás desse culpado que está à frente, aparente, que está em visão, que está em evidência. São esses seres que estão manipulando. Assim como aqui, em nosso meio, existem aqueles seres que manipulam milhões. Milhões que estão por aí com o coração transbordando de ódio. Mas um ódio que foi insuflado, foi sugerido por esses outros, que estão por trás, estão nos bastidores, por trás da cortina. Esses milhões que estão por aí, derramando ódio, falando ódio, propagando ódio, exalando ódio, são culpados? São inocentes? Não, são culpados, porque eles aceitaram, porque eles criaram a mesma harmonia, a mesma sintonia. Sim, todos o são, mas temos que realçar e lembrar sempre daqueles que são um pouco mais, porque eles poderiam ter tido a coerência, o equilíbrio no momento
repensar o que iriam colocar, doutrinar, ensinar, guiar. São guias, são líderes. E é muito sério quando nós nos colocamos à frente de algo para passar a nossa visão, para passar as nossas ideias. É algo muito sério, que tem que ser pensado, repensado. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, seja em qualquer lugar que estejamos, em nossa família, em nosso grupo, em nosso trabalho, no nosso meio, não importa onde estejamos, temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque muitos estão ao nosso redor prestando muita atenção naquilo que falamos. Naquilo que fazemos, nem se fala muito mais, mas as atitudes culminam com aquilo que nós pensamos. Pensamos, falamos e agimos. Então muitos estão por aí falando, não estão agindo, estão preferindo delegar a outros essa capacidade do agir, do atuar. Eles agem através do outro. Então são covardes duas vezes, porque eles manipulam, se escondem e deixam o outro na frente agir em seu nome. Todos são culpados. Mas todos, sem exceção, como o Sérgio colocou, se aqui não estarão, eles irão sim para outros lugares que irão ser úteis e tornar-se um dia referências e serão seguidos pelo bem que fizerem. Esse é o objetivo. Por isso Deus é muito maior do que um Deus humanizado ou um Deus de alguns povos. Deus é o Deus de todo o universo, de todas as criaturas criadas por Ele. Menores, maiores, boas, ruins, voltadas ao bem já, ou ainda agarradas, sucumbidas ao mal. Divulgando o amor ou divulgando o ódio, todos são filhos do mesmo Deus. Então, quando os homens começarem a se conscientizar disso, nós não precisaremos passar por situações que nos chocam tanto como estão acontecendo conosco. Porque nós já estaremos vivendo em harmonia, louvando o equilíbrio de saber que todos nós somos irmãos. Os que manipulam também terão agravante do julgamento de suas consciências nos umbrais. Só ressaltando o umbral que Sérgio coloca aí, seria essa consciência íntima, essa escuridão interna, essa treva que cada um de nós carrega. Não só o umbral no espaço onde são conduzidos espíritos que ainda precisam passar por aquele sofrimento para repensar as suas atitudes, mas também esse umbral íntimo que carrega, que cada um de nós possui em nós mesmos, que é essa consciência e ainda esse lado ruim que todos nós temos. Interesses puramente materiais, afinal, nesses países pobres que tem petróleo, flora, fauna abundante, além de a mão de obra barata escravizada. Isso desde tempos imemoriais dos colonizadores só mudam de nacionalidade. É o que nós colocamos, né, Sérgio? Baseado nisso que você colocou, os interesses do mundo ocidental nesses povos, nessas regiões, nesses países, né? Então, assim, precisamos tomar muito cuidado, porque as pessoas vão, fazem o que bem entendem, querem conquistar, como se ali não existisse absolutamente ninguém, como se eles não tivessem a cultura própria, e pronto. Apenas movidos pelo interesse material, interesse financeiro que você colocou. E nós temos aqui no Brasil também nossos desastres ambientais, além de desequilíbrios sociais, raciais, sexuais, etc. Que também é esse terror que outros causam. Outros causam através desse maior desastre ambiental que nós tivemos no Brasil, em Minas, lá em Mariana, causado pela mineradora. A partir do momento que algo é feito e que acontece, que sucumbe da forma que aconteceu, é porque não estava bem feito. Ou então porque não estava sendo bem vigiado, auxiliado, não estava sendo bem amparado de uma forma profissional como deveria ser.
não estava sendo bem fiscalizado. Então aquele mal também causou esse terror terrível. Então quando nós pegamos essa ideia do terrorismo, precisamos falar de tudo isso. Precisamos trazer para tudo isso que está acontecendo conosco. É por isso, meus amigos, que tem que ser muito mais abrangente do que o simples ato do atirar, do explodir, do seu homem-bomba, etc. É muito mais do que isso. São esses atos falhos do nosso dia a dia. São essas discriminações que não tem como mais ainda existirem, e existem tantas. Esses preconceitos bobos. Esse pregar o ódio de uma forma tão clara, explícita como tem acontecido. É uma pena, porque os homens estão perdendo essa oportunidade bendita que Deus lhes deu de tornarem-se seres diferentes e evoluírem. E nós só conseguimos evoluir de uma forma consciente através do amor. Não será através do ódio, do preconceito, da discriminação, etc. Mas só através do amor fraternal, que ele, o guia, modelo maior de todos nós, Jesus Cristo, teve entre nós e pregou. As Nações Unidas, uma hora, equipam esses grupos com armas, e quando se fortalecem, fogem de controle, passam a ser vistos como inimigo número 1 da humanidade no momento. Pois é, Ilma. Realmente, eu creio que a ideia do terrorismo é isso. E como diz o Sérgio, a respeito das Nações Unidas, nós sabemos disso. Se nós levarmos para esse lado político, nós vamos compreender as reações de muitas dessas pessoas. São justificáveis? Não. Claro que não. Mas existe por trás das reações isso que o Sérgio está colocando. É a intervenção do mundo ocidental numa cultura que existe há milênios e milênios. É querer mudar, justamente movido pela ambição financeira, pelo desejo de ter o petróleo, de ter aquele país, de ter subjugar aquele povo para poder dali tirar frutos, extrair riquezas. Então, é muito mais do que as pessoas simplesmente taxam. E como me perguntaram essa semana o que eu achava das jovens que se viam atraídos por esses movimentos terroristas, minha resposta foi: primeiro, eles não são atraídos por nenhum movimento terrorista. Primeiro, eles são atraídos pelo movimento religioso. E se eles se sentem bem em se engajarem nessas frentes, que aí sim causam terror, vai no que o Sérgio colocou. No que eles têm como sintonia, como visão do que é o correto. Mas primeiro o que os move não é essa ideia do terror, porque nós temos que lembrar que para eles isso não é terrorismo. Nós temos que lembrar que para eles o terrorismo quem faz somos nós. E aí nós vamos perguntar: quem é que está certo? Será que eles estão certos com relação a nós? Da forma que nós vivemos, da forma que nós tentamos impor a eles, como o Sérgio acabou de colocar, uma situação horrível, que nós sabemos que é verdade, que existem países que estão por aí, que se julgam a polícia do mundo, que se sentem no direito de intrometer, de interferir em quaisquer países que sejam. Apenas aqueles, claro, lembrando, ressaltando aqueles que interessam a eles, por fornecerem a eles o lado financeiro, vantagens financeiras. Porque nossos irmãos lá da África estão lá, em guerrilha, em combates, em guerras que duram dezenas de anos. E ninguém faz absolutamente nada. É aquela situação, meus amigos, que muitos dizem: o que eu vou fazer lá se lá não tem nada que me interessa? Então é a religião que não deveria estar misturada com essa visão política, social, financeira, etc. Mas está.
E por estar é que cria-se esse problema que se arrasta durante tantos e tantos anos. E que o mundo ocidental só está começando a prestar atenção porque está com medo, porque está se sentindo coagido, está se sentindo ameaçado. Porque senão, nem se importava. Nos restam as preces, os fortalecimentos espirituais e as atitudes novas. Exalar amor e fraternidade, espírito e ações. Clarear as mentes. Evitar disseminar mais ódios. Corretíssimo, Sérgio. Joana de Anjos já dizia que nenhuma prece, nenhuma oração fica sem resposta. É preciso compreender que a partir do momento que nós emanamos boas vibrações, nós atraímos para próximos de nós seres que pensam iguais a nós. Tanto seres encarnados, quanto seres desencarnados. Nós sabemos que vivemos em sintonia com aqueles que comungam com as nossas ideias. Se nós estamos aqui nesse grupo, trocando ideias, nos fortalecendo, interagindo, aprendendo juntos, é porque nós criamos essa sintonia. Porque nós nos identificamos. Se estamos nos nossos grupos sociais, nos nossos grupos do dia a dia, com os nossos companheiros, nossos amigos, é porque nós comungamos das mesmas ideais. Então, a partir do momento que nós fazemos isso que você colocou, que nós passamos a emitir mais fraternidade, que pensamos e buscamos agir, praticar, mesmo que seja bem pouquinho no nosso cotidiano, nós nos transformamos no Evangelho vivo que devemos ser de Jesus. As ações fazem, se expressam e causam uma impressão muito maior, é óbvio, do que apenas as palavras ou a nossa teoria. É por isso que nós nos sentimos aterrorizados quando nos deparamos com atitudes extremistas como essas que aconteceram. Mas é preciso primeiro que nos renovemos. E como nós vamos nos renovar? Clareando as mentes, como o Sérgio colocou. E como irá acontecer isso? A partir do momento em que nós temos a possibilidade da convivência com aquele que já pensa de uma forma diferente. Como é que eu vou conseguir influenciar no outro que está ao meu lado? Como você vai conseguir influenciar no outro que está próximo a você no seu dia a dia? Através das suas palavras e principalmente através das suas atitudes. É assim que ele vai te enxergar. Então as pessoas, nós cobramos que ampliem sua visão, que permitam que suas consciências se iluminem, que abram seus corações. Mas se eles não estão conseguindo por si só, é necessário que as pessoas se mobilizem, aquelas que já conseguem fazer isso de uma forma, mesmo que seja pequena, para ajudá-lo. E nós só conseguiríamos ajudar a partir do momento que nós já estamos fortalecidos nos nossos ideais, na nossa fé, nos nossos conceitos, nas nossas visões. A busca deve ser constante. Mas muitos precisamos compreender que estão buscando no lugar errado. Muitos estão buscando no meio errado. Ainda não é o momento para eles. Ainda não chegou esse momento do despertar. O despertar acontece em momentos diferentes. A evolução irá acontecer em momentos diferentes. Cada um tem seu tempo. É por isso que é necessário vivenciarmos tanto aquilo que os nossos companheiros do plano maior constantemente nos trazem e nos pedem, que é a paciência. A paciência que irá fazer com que sejamos resignados. Uma resignação que irá desenvolver essa harmonia.
Essa harmonia que irá gerar em nós esse equilíbrio. E ao louvar esse equilíbrio, ao vivenciar esse equilíbrio, é que irá acontecer finalmente a paz. A paz íntima, que irá exteriorizar na paz do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Queremos que o mundo viva em paz, mas ainda não dá. Porque o homem ainda não se sente em paz. Queremos que o mundo viva em respeito ao outro, ao semelhante, mas o mundo é composto por pessoas ainda falhas, que ainda não têm esse respeito. É por isso que estamos caminhando, como o Sérgio colocou, para uma nova fase da humanidade. Uma fase em que nós seremos seres regenerados. Esse será o mundo de regeneração. Habitados por nós, seres regenerados ao bem, ao amor, à fraternidade. E essa luz que nós estamos cobrando no outro e também em nós, já irá começar a clarear os nossos corações, as nossas mentes, o nosso caminho. O Sérgio coloca que, além de que esses extremistas são dissidentes, não representam a essência da própria religião que pregam. O Sérgio está totalmente correto. São apenas indivíduos, apenas grupos, pequenos grupos, que estão sedentos de poder, que esperam implantar em determinado ambiente daquele país, no caso da Síria, o califado, algo que já deixou de existir há séculos, que querem reviver isso. Sedentos de quê? De divulgar o amor? Não, de divulgar o ódio. Sedentos de poder, de domínio. E por isso já não há espaço no mundo, nem para eles, nem para aqueles que estão aqui no nosso lado, ao nosso redor, bem próximos de nós, que estão por aí disseminando ódio. Não pegando armas para atirar em ninguém, mas usando a rede social, líderes religiosos que são, ou deviam ser, para pregar o ódio, descriminalizando preconceitos, afastando irmãos, quando na verdade deveriam ajudar nessa união. Esse é o objetivo da religião. A religiosidade está acima da religião, A, B ou C. São guerras onde não existem inocentes. São mais ou menos culpados. Todos nós somos espíritos em expiação, em resgate. Então, como ele colocou, não existe o coitadinho. Todos nós somos seres endividados. E todos nós passamos por situações A, B ou C para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a nossa evolução. Deus é justo, meus amigos. Deus é um Pai soberanamente justo e bom. Deus é amor. E Deus nos colocou aqui todos, para que todos nós possamos crescer. De uma forma ou de outra. Nós temos inúmeras situações que nos são chamadas para que esse crescimento aconteça através do amor. Inúmeras. Mas também existem aquelas que nos são chamadas para o nosso crescimento ser através da dor. E nós devemos escolher. E muitas vezes nós escolhemos o caminho da dor. E aí lembramos mais uma vez de Chico Xavier, quando ele nos diz que nós vamos evoluir, nós iremos evoluir desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Mas evoluiremos, todos nós alcançaremos o grande objetivo que é a perfeição, porque Deus é o Pai de todos, não de alguns. Deus não é o Deus de um determinado povo, de uma determinada localização. Deus é Deus do universo, que é infinito, Pai de todas as suas criaturas, todas as criaturas viventes. Ele é o Criador. Não sei até que ponto fugir desta realidade é a atitude correta, continua o Sérgio. Afinal, nascemos
onde devíamos no meio social, mas nas famílias programadas por nós mesmos no plano espiritual. É tudo muito complexo. Sabe o que nós devemos compreender de tudo isso, Sérgio? É que nós estamos no lugar certo, como diz Chico Xavier, convivendo com as pessoas certas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, se nós estamos no convívio de uma determinada doutrina religiosa, é porque nós já merecemos estar ali. Se nós convivemos em determinado meio social, se temos determinados tipos de pessoas que nos cercam, é porque nós temos a ver com esses grupos ainda. Seja para ensinar, seja para aprender. Porque a vida é uma troca. Ela deve ser encarada assim, como uma troca constante, para que possamos adquirir no convívio aquilo que precisamos para crescer, para nos transformar. Então, esses indivíduos que estão convivendo ainda em conceitos doutrinários religiosos arcaicos vão progredir, vão melhorar, vão transformar, vão evoluir, sim. Mesmo que seja uma evolução lenta. E ela deve ser lenta. Para que ela crie raiz, deve ser lenta. Nós sabemos disso. Então nós vamos, um dia, todos, sentarmos à mesma mesa. Porque todos já estaremos tendo a oportunidade de saborear do mesmo fruto. Um fruto que irá passar para nós, como alimento que o é, o sabor da paz, da harmonia, da fraternidade, do amor, recheado de bênçãos divinas, porque nós já seremos merecedores dessas bênçãos. Nós já seremos merecedores de usufruir desse banquete de paz. Esse tempo já está chegando. Esse tempo está muito próximo. As mudanças já estão acontecendo. E só precisamos ressaltar, que por trás das grandes catástrofes, por trás dos grandes problemas sociais, por trás desses atos que são injustificáveis, sim, nós sabemos que milhares, que milhões, nesse momento se mobilizam para orar, para ajudar, para se integrarem em campanhas de fraternidade, para ajudar a estes que estão necessitados, ou para comungar do sofrimento de tantos outros que estão passando, vítimas dessas situações que aconteceram. Mesmo conscientes que estamos, que esses que são vítimas precisam passar por isso. Assim como nós, quando passamos por nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, é porque nós precisamos passar, que é para o nosso bem. Então, essa ação negativa gera milhares e milhares de ações positivas para contrapor, para que nessa balança nós entendamos que o bem e o mal, ainda tão equilibrados na nossa atual fase de existência, daqui a pouco irá pender apenas de um lado, irá sucumbindo e o outro irá sendo exaltado, porque nós já faremos com que o bem se propague e o equilíbrio seja louvado e que o reino de Deus possa ser colocado onde ele está, mas ainda não está em nós como deveria ser, de uma forma sublime, elevando sempre os nossos pensamentos, com ele as nossas ações, para que as nossas ações possam ser o resultado daquilo que nós queremos para o mundo, que é viver em paz, viver em harmonia, viver em amor, para aí sim sermos cristãos
no sentido real da palavra. E aí viver um mundo de irmãos, como é o objetivo maior, o ideal maior, de que nós estamos aqui, vivemos para alcançar, para atingir. E atingiremos e viveremos sim, em harmonia, em fraternidade, em grande família que somos, vivendo em equilíbrio, em paz, vivendo e deixando-nos ficar envolvidos em luz constante. E essa luz, essa paz, que eu desejo a todos, que nossos caminhos sejam repletos de muita força, de muita fé, que nós possamos usar essa força, essa fé, para conseguirmos atingir os nossos propósitos, que são propósitos de transformação, de evolução. Que nós possamos continuar firmes nesses propósitos maiores que temos para as nossas vidas. Muita paz, muita luz a todos vocês que aqui estão sempre conosco. Meu amigo Sérgio, minha amiga Ilma, Suzana, todos que aqui estão, todos vocês que estão nos acompanhando pelo nosso canal no live stream. Que todos nós possamos ter dias repletos de paz e de muita luz. Que Deus abençoe a todos nós.